Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui para mais uma palavra abençoada, mais um dia de glória na presença do Senhor. E hoje, à luz da palavra, nós vamos estudar uma mensagem no Salmo 25, a partir do versículo 12. E nós vamos falar que o tema da mensagem é armadilhas do mundo espiritual. Você consegue enxergá-las? Você está pronto para não cair nessas armadilhas? Você consegue enxergar o mal de longe? Você tem discernimento de espírito? Sobre todas essas coisas, com exemplos e mais situações, é que nós vamos entregar essa mensagem para você, para o seu coração. Então vamos lá? Armadilhas do mundo espiritual. Você consegue enxergar os laços? Quem está no óleo, quem está na bênção, vai falar assim: eu consigo, eu tenho discernimento, eu oro. Amém, glória a Deus. Nós precisamos estar assim constantemente. Mas o laço é algo que às vezes a gente não consegue enxergar. As armadilhas, elas são colocadas de forma sorrateira para que nós possamos cair. Então, eu vou transcorrer aqui principalmente nesse primeiro versículo que nós lemos, que diz assim: aquele que teme o Senhor, ele o instruirá o caminho que deve escolher. Na nossa vida de crente, na nossa vida servindo a Deus, nós temos um caminho como qualquer pessoa, na nossa vida espiritual, na nossa vida material, na nossa vida familiar, no convívio com os nossos amigos, de modo que nós precisamos de ter orientações, precisamos de tomar decisões na nossa vida. Mas como é difícil saber qual é a vontade de Deus. Muitas vezes nós queremos que Deus nos responda rapidamente. Muitas vezes nós oramos para que Deus nos conceda uma bênção, mas justamente a gente está orando, está buscando, e às vezes aparece uma coisa muito fácil, uma proposta de emprego muito fácil, e nós não temos a visão espiritual para entender o que está acontecendo. E nós às vezes fechamos negócios, muitas vezes nós realizamos mudanças na nossa vida por ofertas super vantajosas, mas que no fim são laços. Eu digo para vocês, não é só você que acontece isso não, na minha vida também. Nós somos cercados muitas vezes de laços, de armadilhas que Satanás faz, e nós, por algum vacilo, pela nossa própria concupiscência que nos engana, pela nossa própria vaidade, a gente quer muito uma coisa e a gente não espera o ok de Deus. Nós vamos lá e fechamos o negócio, vamos lá e de forma rápida nos apressamos. A Bíblia fala que aquele que se apressa com seu pé, peca, não é assim? Então são armadilhas que nós temos, mas o salmista aqui ele fala assim, depois de ele ter orado por Deus, de ter pedido a Deus perdão pelos pecados ocultos, pecados da mocidade, ele pede a Deus o auxílio no caminho, porque ele sabia que sozinho ele não conseguiria nada. Então nós precisamos desse auxílio de Deus, nós precisamos enxergar o mundo espiritual. E nesse salmo, no versículo 2, diz que o Senhor instrui aquele que teme ao Senhor. Deus instrui o caminho que nós devemos de andar. Temer não é no sentido de ter medo. As pessoas distorcem um pouco. Aí a pessoa acha que Deus é aquele velho de barba com a bengala lá no céu e que aponta assim: eu vou te castigar hoje. É um Deus que gosta de ver o nosso sofrimento. Não é assim. Temer é a gente ter respeito. Temer é a gente saber que tudo está debaixo da palavra de Deus e que a nossa atitude, a nossa decisão, ela precisa estar pautada nas decisões de Deus, no consentimento de Deus, se você quer ter uma vida vitoriosa. Então temer é saber qual é a vontade de Deus. Eu sei que eu posso fazer isso, eu posso pegar minha caneta e assinar esse contrato, mas qual é a vontade de Deus para isso? Eu posso entrar naquele emprego agora, mas qual é a vontade de Deus? Você faz isso? O mundo espiritual está armando todo tipo de armadilha. E às vezes essa oportunidade que você tem, ela é até boa, mas você não está conseguindo enxergar as armadilhas por trás. Então, Deus instrui o caminho. Deus te dá orientação de o que você fazer, como fazer. Muitas vezes Deus tem até aquela bênção para você, mas às vezes Ele quer que espere um pouco. Às vezes a sua espera vai fazer o preço diminuir. Às vezes a sua espera vai fazer o seu coração aquietar. E aquela ansiedade de talvez de entrar no emprego, de talvez fazer uma compra dos seus sonhos,
Você acaba com aquele ímpeto e você começa a enxerga direito o que está ao redor daquela oferta, né? E hoje o que tem mais é ofertas. A internet, ela se vale muito disso. E agora você tem que fechar. Eu e minha esposa estávamos lá em Porto de Galinhas nesse mês, né? Então nós tivemos lá fomos lá para descansar e foi oferecido para nós uma oportunidade de fecharmos um negócio. Mas o negócio era 150 mil, mas se você fechasse agora era 30 mil. Que negócio é esse? Então, se você for impulsionado pela pressa, pela velocidade, pelas armadilhas que Satanás tem, você não tem tempo de orar, de respirar, de ver, de sair daquele problema, daquela situação e olhar de fora, né? O consultor, ele é muito assim, as pessoas que fazem consultoria, ele não está envolvido diretamente com aquele problema. Então, quando ele olha de fora, ele consegue enxergar o problema, ele consegue apontar uma solução. Então, quando nós espiritualmente enxergamos as coisas, oramos, Deus nos faz enxergar de outro plano. Olha, realmente, isso tem um laço. Realmente as coisas não são assim. Que juros são esses, né? Então, Deus tem tudo para nós, principalmente para aqueles que temem. Não é aqueles que têm medo de Deus, aqueles que temem, que respeitam a vontade do Senhor. Verso 13 diz assim: na prosperidade repousará a sua alma. Glória a Deus, né? Quem não quer ter prosperidade? Porém, as pessoas acham que prosperidade é ser rico, milionário, ter um Volvo, ter um Audi, né? Morar de frente para o mar e etc. Mas a prosperidade ela mais diz respeito a quando nós somos prósperos, é que nós temos tudo para a nossa sobrevivência. Não nos falta nada. Não nos falta nada. Você não tem excesso das coisas. Você não é milionário, mas não te falta nada. Não te falta saúde, não te falta o que comer, não te falta inteligência, disposição, não te falta olhos espirituais para enxergar a situação. Então, aquele que teme ao Senhor, aquele que vive na presença do Senhor, a prosperidade vai repousar na nossa alma. E a alma farta de Deus, né, fala dos sentimentos. A nossa alma ela se aquieta com pouco. A nossa alma se aquieta com o sustento necessário. Nós sabemos que muitas coisas que o mundo implanta na nossa vida de forma espiritual, você precisa de ter uma casa de campo, você precisa ter uma casa de praia, você precisa ter o carro 4.0, você precisa de ter a caminhonete, você precisa disso. São coisas que, na verdade, nós não precisamos para ser felizes. Na verdade, nós não precisamos de ter uma casa de 6 quartos, 6 suítes. Quem vai limpar isso? Então, tudo isso vai gerar para a gente mais dificuldade, mais problemas. E você, às vezes, que sonhou com aquilo, o sonho vira um pesadelo. Então, versículo 13, 25, 13 diz que a prosperidade repousará na nossa alma se fartará com aquilo que Deus vai nos dar, e a sua descendência herdará a terra, ou seja, os nossos filhos herdarão também a porção que Deus tem para nós, a nossa herança, né? Seja as coisas espirituais, seja as coisas materiais. Davi tinha ciência disso. Davi foi um homem que foi chamado lá cuidando das ovelhas, pequeno ainda, tinha tantas pessoas mais capazes, irmãos maiores, irmãos mais fortes, já experimentados nas batalhas, mas o que Deus queria era um homem que tinha a capacidade de ter a visão, um homem voltado ao louvor, um homem voltado à meditação, um homem que brigava, que tinha suas lutas interiores, né? Mesmo sendo jovem, ele tinha suas lutas interiores. A Bíblia fala que ele lutou contra o leão, contra o urso, ninguém viu. As maiores lutas da sua vida, ninguém fica sabendo, sabia? As maiores lutas é contra o leão, é contra aquele que está rondando a sua vida. O leão, nesse caso aqui, é tipo do adversário. O urso fala daquele que abraça, né? Que mata abraçando, daqueles que estão ao seu redor, da traição. Muitas vezes nós somos provados assim. São lutas que ninguém vê, mas que nós presenciamos. E quando chega o grande dia de vencer o gigante, nós estamos aptos, mesmo que as pessoas achem que não. Então Davi era um homem experimentado e sabemos que Deus tem o que é melhor para a nossa vida. No versículo 13, versículo 14 diz assim: o Senhor confia o seu segredo aos que o temem, os quais ele dará a conhecer a sua aliança. Então, aqui fala aqueles que temem ao Senhor, não só
Deus livra dos caminhos, mas Deus revela segredos. E os principais segredos é isso que eu estou falando para vocês aqui. É saber das armadilhas, é entender o mundo espiritual como realmente ele precisa ser entendido. Que existem potestades malignas, que existe um mal, que existem pessoas usadas por Satanás para maquinar dia e noite contra as nossas vidas. A inveja, as pessoas que ficam de olho nas nossas coisas, na nossa prosperidade, na nossa família, e que nós não percebemos. Mas a Bíblia diz aqui, né, que Deus confia segredos, Deus dá dádivas, Deus dá dons espirituais para aqueles que buscam, para aqueles que temem, para aqueles que confessam seus pecados, para aqueles que fazem que o Senhor seja o Rei, seja o Senhor da sua vida. Hoje nós temos o Espírito Santo que nos governa, hoje nós temos o Espírito Santo de Deus que é o alimento, que é a chama viva dentro do nosso coração. Você já recebeu o Espírito Santo? Em nome de Jesus, receba o Espírito Santo. Peça a Deus essa bênção. O Espírito Santo ele te informa. O Espírito Santo ele testifica na sua vida aquilo que Deus tem para você. Então diz assim, os quais ele dará a conhecer a sua aliança. Então, quando nós tememos ao Senhor, quando nós vivemos na presença do Senhor, quando nós começamos a enxergar esses segredos, nós nos tornamos muito mais combativos. Nós enxergamos o mal de longe. Nós conseguimos sair antes mesmo de entrar no laço do passarinheiro. A Bíblia gosta de dizer muito isso. Antes mesmo de cair na armadilha de Satanás, com os nossos olhos, nós conseguimos enxergar. Temos o que a Bíblia diz, um dos dons espirituais que é discernimento de espíritos. Deus consegue fazer com que você tenha entendimento, consegue saber aquilo que está além daquilo que sua visão está alcançando. Então, a vida na presença de Deus precisa ser assim. E nós precisamos de entender esse contexto mundial, esse contexto mundial desse mundo espiritual. Glória a Deus por isso. E Davi foi um homem muito vitorioso. Porém, o dia que ele deixou de prestar atenção de Deus, o dia que ele deixou de temer a Deus, o dia que ele resolveu ficar em casa, deixar de guerrear, deixar de governar o povo como Deus queria, a Bíblia fala lá que ele cometeu pecados na sua vida, grandes pecados. E um deles foi um adultério e um homicídio, que na Bíblia tem, que eu vou dizer aqui, está aqui nesse versículo aqui. Então, meus amados, nesse momento Davi saiu do plano de Deus, não enxergou a armadilha, os olhos deles que sempre estavam fitos, dependentes do Senhor, temendo a Deus. Nesse momento Davi não enxergou a grande cilada que tinha para a vida dele e que o profeta foi usado para revelar a ele. Mas a grande vantagem que Davi tinha e que eu e você precisamos de ter é um coração segundo a vontade de Deus. Coração segundo a vontade de Deus, o que é? É um coração quebrado, é um coração quebrantado, é um coração pronto para ouvir a palavra de Deus. E a Bíblia fala que Deus não despreza um coração contrito e quebrantado. Qual é o seu pecado? Qual é a sua dificuldade? Quais são as armadilhas que você tem caído constantemente? O que está oculto na sua vida, lá nos porões da sua alma, que você precisa deixar Deus trabalhar? Que você até sabe, mas você precisa enxergar além daquilo que você está enxergando para poder entregar totalmente a sua vida ao Senhor. Eu tenho certeza que se você fizer isso, você vai ver prosperidade em todos os sentidos na sua vida. E Davi, ele foi lá e se arrependeu amargamente e Deus retomou de novo a sua vida. Deus o abençoou, o perdoou. Não foi assim com outros homens, né? O próprio Salomão, filho de Davi, também era um homem muito usado, um homem de muita sabedoria, um homem que Deus também abençoava, que ele tinha visão espiritual, mas o dia que ele vacilou, deixou de ter a visão, enxergar o mundo espiritual, a Bíblia diz que ele casou com mais de 1000 mulheres, e essas mulheres, muitas delas eram mulheres pagãs, mulheres que serviam a deuses estranhos, mulheres que com o tempo foram o influenciando, que ele foi permitindo entrar nos laços. Pessoas boas, eu quero dizer o seguinte, Satanás usa pessoas boas para te influenciar, sabia?
Então essas pessoas, essas mulheres influenciaram ele e ele começou a entrar pelo caminho da idolatria. E ali foi um triste momento da vida de Salomão. E Deus começou a trazer problemas para a sua vida. Não que Deus trouxe, mas ele entrou nos laços que Satanás tinha para a vida dele. O que é isso? Não enxergou o mundo espiritual, não enxergou as armadilhas que estavam prontas para ele. Então, Salomão foi um exemplo assim. Então, os principais focos de Satanás na sua vida, desse mundo espiritual, é a sua vida financeira e sua vida familiar, os seus sentimentos, né? Hoje as pessoas tomam muito antidepressivos, remédios para a ansiedade, porque a alma, ela não está farta de Deus, mas a alma está querendo coisas materiais, quer uma casa maior, quer um carro maior, quer status, quer ser reconhecido, né? Hoje a gente, pela internet, a gente vê que as pessoas querem seguidores, que as pessoas querem mais, e são coisas que não vão preencher o nosso coração. O diabo, a gente tem que entender outra coisa do mundo espiritual. As coisas que vêm de muito mão beijada, as coisas com muita facilidade, nós sabemos que muitas delas vêm do diabo. As coisas que Deus tem para nós, as promessas de Deus, elas são conquistadas. E conquistada é diferente de dadas. Conquistada é diferente daquela coisa ali dando sopa. Porque Satanás veio para matar, roubar e destruir. Matar a nossa esperança, a nossa vida espiritual, roubar aquilo que Deus nos deu e destruir, né, aquilo que nós construímos com que Deus nos deu. Então ele nos cega, ele nos deixa diante de uma situação, de uma armadilha, nós não conseguimos discernir e entender o que realmente está para nós. Então, seja sua vida sentimental, você que está buscando um companheiro ou uma companheira, tenha discernimento, ore a Deus, peça de Deus sinais, ore, retire o seu coração um momento disso para que Deus te oriente, né? Porque existem casamentos hoje fracassados por esse afoito, por essa vontade de acertar que você buscou tanto e hoje você não consegue ter êxito porque foi a armadilha de Deus. Não que Deus não possa consertar, pode, mas muitas vezes você vai sofrer, vai ter que buscar e aí são sofrimentos que você poderia ter evitado. Que Deus vai te abençoar, enxergue o mundo espiritual. As questões financeiras que eu disse aqui, a vontade de ter tantas coisas que nós não precisamos. O cartão de crédito é algo assim, que você compra aquilo que não precisa com dinheiro que não tem. Mas é uma facilidade hoje. As pessoas têm essa facilidade de comprar coisas que não precisam com dinheiro que não tem. Davi era próximo e viveria sucedimento com o Senhor. Por que esse sofrimento? As pessoas falam assim, né? Mas por que Deus, sabendo de todas as coisas, por que ele não livra o homem do mal, do pior? Nós sabemos que quando Adão caiu lá, tudo havia harmonia. Estava tudo vivendo debaixo da orientação de Deus. Mas quando Eva foi tentada, e tanto ela quanto Adão caíram na desobediência, que nós temos até um vídeo aqui, ó, você pode acompanhar, nós sabemos que o mundo se transformou. O homem deixou de viver muito, o homem teve que trabalhar duro para poder plantar e colher o seu alimento. E também a Bíblia fala de espinhos. A terra passou a ter espinhos, abrolhos, ervas daninhas, coisas que hoje a gente vê que é dificuldade no meio de uma plantação, no meio de uma colheita. Então, os espinhos são as dificuldades, são as lutas que nós temos. Algumas lutas, a gente tem que entender o seguinte, a diferença espiritual do mundo espiritual, de lutas que nós entramos, que nós não enxergamos a questão espiritual, que nós caímos na armadilha, então nós temos que lutar para sair daquele laço, e batalha e provas que Deus nos dá. Eu vou fazer um vídeo sobre isso especificamente. Então, lutas, nós vamos entrar. São as dificuldades. Nós, por não enxergar o mundo espiritual, como eu estou falando nessa mensagem. Agora, as provas, Deus permite para que a nossa fé seja provada. Então, são os espinhos. E um grande homem de Deus, Paulo, foi um homem que falou muito do Evangelho, que nós conhecemos, a Bíblia foi muito escrita das cartas paulinas, né, que nos serve de doutrina hoje. Paulo foi um homem que orava a Deus, era um homem que Deus usava grandemente,
mas a Bíblia fala de um espinho na carne, ele mesmo fala. E ele orou a Deus 3 vezes para que fosse retirado esse espinho. E Deus falou que não. Paulo, a minha graça te basta. Paulo, não adianta, eu não vou tirar esse espinho. Nós não sabemos, as pessoas fazem conjecturas, mas eram, eu posso dizer assim, dificuldades. Coisas que ele tinha, provações que ele precisava de vencer. E ele falou assim, enquanto você está assim, nessa batalha constante, nessa fraqueza, é na fraqueza que eu estou fortificando a sua vida. Então, os espinhos que desde o Gênesis lá tem na nossa vida, o mal, Satanás rondando a nossa vida, as armadilhas espirituais, é com a permissão de Deus. Porque se nós tivermos campo espiritual, se nós enxergarmos o mundo espiritual, nós não vamos cair nos laços, como diz o texto aqui. E as lutas, nós vamos vencê-las. As lutas para aperfeiçoar a nossa fé, para que um dia alguém procure a gente com o mesmo problema. Ei, o mesmo problema, o seu desemprego, o mesmo problema, o seu casamento, o mesmo problema, a sua saúde. Se você passar por algumas lutas, você vai ser muito mais forte e vai entender o poder de Deus na sua vida. Então, os espinhos de Paulo ali, são esses espinhos lá que o homem mesmo permitiu que fosse gerado. São os espinhos da carne de Paulo. E o que aconteceu quando Cristo foi crucificado? A Bíblia diz que os romanos, os soldados, colocaram nele que uma coroa de espinho para ferir a vida dele, para ferir. Então, quando ele morreu, quando ele foi lá na cruz do Calvário, ele tomou, a Bíblia fala que ele tomou sobre si todo o nosso pecado, toda a nossa transgressão, toda a nossa dificuldade, os espinhos da minha vida, da sua vida, aquilo que te alfineta, aquilo que te incomoda, aquilo que você ora, mas que Deus não tira, mas Ele te dá força para resistir. Mesma coisa que Paulo teve, e ele não parava, ele pregava mais e mais. Talvez é isso que está me fazendo aqui, fazer esses vídeos. São os espinhos da minha carne, que me fortificam, que não me enfraquecem, mas me impulsionam para falar da palavra de Deus, porque eu tenho visto os livramentos de Deus. Só quem tem uma visão aberta do mundo espiritual é que enxerga essas coisas. Não se torna coitadinho, não fica reclamando da vida, mas segue em frente, porque eu sei que quando Cristo foi coroado com as espinhas, lá ele estava levando sobre si todo o nosso pecado, inclusive esse espinho na carne da minha vida. De modo que a minha vida precisa ser totalmente dependente do Senhor. Cuidado! O mundo espiritual está aí. As armadilhas estão aí. E você, crente, você, aquele que está chegando para a presença do Senhor, não pode ficar alheio a este mundo cheio de Satanás, cheio de demônios. As coisas espirituais estão sugando a sua vida. E você precisa combater com o Espírito Santo de Deus. O último versículo, já terminando essa palavra abençoada, diz assim: os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, né? Já é Davi, pois Ele tirará os meus pés do laço. Então, quando os meus olhos se elevarem, ou seja, quando a minha vida estiver fita no Senhor, nas coisas do alto, enxergando o mundo espiritual, as coisas de baixo, é muito mais fácil você, a partir do alto, enxergar as coisas do baixo. É o que eu falei, aquela questão do consultor que fora do problema ele enxerga. Então, quando nós estamos fora, numa dimensão espiritual do Senhor, não existem laços do passarinheiro, porque o Senhor tira de todos eles. E aí você vai viver uma vida espiritual completa na presença do Senhor. Então, estamos chegando ao final aqui. Eu espero que Deus tenha te abençoado grandemente com essa palavra. E eu peço que, se você ainda não me segue nesse canal, me siga aí, curta essa mensagem. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar grandemente. Então, que Deus te abençoe e Deus